Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então à nossa primeira aula de Engenharia de Software, Práticas de Desenvolvimento, né? Nessa primeira aula eu vou fazer uma pequena apresentação minha e do que a gente vai estudar na disciplina, né? Quais serão os tópicos, qual forma a gente vai conduzir a disciplina, ok? E como todas as nossas aulas, a gente tem uma pergunta no início e nessa primeira parte da aula, eu gostaria que ao final dela vocês conseguissem responder a seguinte pergunta: o que é que nós iremos estudar, tá bom? Então vamos começar aqui falando um pouco. Bem, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu acho que a maioria de vocês já foi aluno meu, só para relembrar aqui basicamente. Meu nome é Márcio Nunes, eu sou professor do Coltec desde 2019, né? Atuo nos cursos de informática, automação industrial e eletrônica. É, Então, na verdade, eu dou aula desde 2017, eu comecei no ensino superior, dando aula na graduação, tá? E foram 2 anos até entrar no Coltec. Eu tenho experiência na parte de engenharia de projetos, desenvolvimento de software, voltados para automação industrial, tá? Eu comecei a atuar com isso em 2009, como estagiário, depois fui contratado como engenheiro, fiquei até 2017, quando eu tive que abrir mão, né, dessa parte profissional para poder dar aula, que era o que eu realmente queria, tá certo? Aqui está falando, na verdade, não quem é você, mas quem somos, né? Porque essa disciplina ela vai ser dada em conjunto, eu e o professor João Montandon. Eu vou deixar a apresentação dele aqui, então agora o João vai se apresentar. O meu nome é João Eduardo, sou professor do Colégio Técnico desde 2014, né, mas fiz toda a minha carreira, né, na área da computação. Né. Eu me graduei em Ciência da Computação pela PUC-Minas em 2010, então em 2013 concluí o meu mestrado já pela UFMG, né, e em 2021 também pela UFMG concluí o meu doutorado. Né? E ao longo desses anos aí da minha carreira, né, eu trabalhei principalmente em uma área chamada Engenharia de Software, que por sinal é uma área bastante correlata com o conteúdo que vocês verão da disciplina ao longo deste módulo. Né? E na Engenharia de Software a gente basicamente estuda aí boas práticas, técnicas e metodologias, né, para se desenvolver programas da melhor forma possível, ok? Então espero passar um pouco dessa minha experiência para vocês ao longo da disciplina neste semestre. Beleza? Tudo bem, então, como eu falei, a disciplina vai ser dada em conjunto, né? A gente já tem esse material pronto, algum dos materiais vai ser feito por mim, outros pelo professor João Montandon, que, como eu falei, nós dois damos essa disciplina aqui no Coltec, a gente vai aproveitar o material, tá certo? Tudo bem, vamos falar um pouquinho dessa disciplina, né? Essa disciplina ela é semestral, ela tem 60 horas, são 4 horas por semana, né? Durante 18 semanas. Então, na verdade, de relógio são 4 horas de 50 minutos, tá? E para ser aprovado nessa disciplina, o aluno precisa ter 60 pontos na disciplina e tem 75% de frequência, né? Como é uma disciplina EAD, a frequência é dada pelas atividades, tá? Então, não fazer atividade significa que você não vai ter frequência para aquela data que a atividade foi postada para aquela semana. Então, fiquem bastante atentos com isso, tá? Que 75% de frequência aqui, ou mais de 25% de faltas, é motivo para reprovar o aluno. Então, tomem bastante cuidado. Bem, vamos falar um pouquinho do objetivo dessa disciplina, né? Lembrando que essa disciplina é uma segunda parte, vocês já tiveram a disciplina de engenharia de software, metodologias, tá? Então agora a gente vai entrar na parte de engenharia de software, técnicas de desenvolvimento, que como o nome já diz, ele vai focar agora um pouquinho sobre as técnicas de desenvolvimento de software, né? Voltadas para você aprender de uma maneira melhor como produzir e manter os softwares ou sistemas de informação em geral, tá? Então a gente vai cuidar toda essa parte, como é que eu desenvolvo bem um código, como é que eu faço um código limpo, um código que seja reutilizável, que seja fácil de dar manutenção. A gente vai estudar tudo isso, ver algumas técnicas para isso nessa segunda parte da disciplina. Então, como ementa, né? Isso ali a gente viu o nosso objetivo geral e a partir disso, quais tópicos a gente vai ver, né? A gente vai falar um pouquinho sobre engenharia de software como produto, tá?
Vamos falar sobre os princípios de modularização e organização do software. Então, quando você está lá com uma ideia aberta, né, qual a melhor forma de você modularizar, organizar seu código aqui em classes, pacotes e assim por diante, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os padrões de projetos, você já deve até conhecer algum, né? Padrões Singleton, Builder, Factory e assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura de software, né? MVC, MVP, MVVM e assim por diante, todas as outras arquiteturas que existem aí. Vamos também falar um pouquinho sobre testes automatizados, né? Teste de unidade, teste de integração e assim por diante, testes unitários. Um pouquinho também sobre refatoração, ok? Reorganização de código aqui, com o objetivo de ter um código mais legível. E sobre a parte de versionamento de software, né? Com o Git e o GitHub. A gente vai ter uma aulinha falando sobre isso também. O livro que a gente utiliza é o mesmo da primeira parte, é o Engenharia de Software Moderna do Marco Túlio Valente. A vantagem desse livro é que o autor publicou ele na internet gratuitamente, então se você não quiser adquirir o exemplar físico, você pode seguir tudo ali pela internet, pelo site que é disponibilizado os capítulos do livro. Ok, como é que a nossa disciplina está organizada? A disciplina é uma disciplina totalmente AD, todos os nossos encontros vão ser assíncronos, tá? Então eu vou deixá-la gravada e vocês podem ver no momento que for mais oportuno para cada um. E a gente vai ter conteúdos basicamente a cada 2 semanas, né? Então são 2 semanas pelo seguinte, eu considero uma semana para vocês verem o material, que pode ser vídeo ou texto, na maioria das vezes vai ser vídeo, tá? E uma semana para fazer atividade. Então eu geralmente posto ambas, tanto o conteúdo quanto a atividade no mesmo dia, então a partir disso vocês têm 2 semanas para estar vendo o material e fazendo atividade, ok? Isso é de maneira geral, algumas atividades elas vão demandar um pouco de preparação, então algum momento eu creio que eu vou postar a atividade depois de uma semana, vou postar o conteúdo e depois de uma semana postar a atividade, tá certo? De maneira geral, para vocês terem uma referência aí. Ficar muito atento então às datas de entrega, né? Porque, de novo, é uma disciplina EAD, eu não vou estar com vocês para ficar cobrando atividade, prazo de atividade, então vocês têm que se organizar para isso, então fiquem bastante atentos, porque, como eu falei, a não entrega da atividade influencia na frequência e na nota também, né? Atividades entregues em atraso não vão ser avaliadas em total, tá bom? Toda a nossa comunicação, entrega de atividades, vai ser tudo feito pelo Google Classroom da disciplina, eu já criei lá, tá? Então eu vou adicionar vocês lá e a gente vai fazer tudo por lá, atividades também vocês vão enviar lá. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá na área de e-mail, colocar um comentário no mural da atividade ou qualquer coisa do tipo, tá bom? E a distribuição de pontos da nossa disciplina vai ser o seguinte, a gente vai ter 9 atividades e estudos de casos, tá? No total de 60 pontos, então 9 contando atividades e estudos de casos. Basicamente, depois da aula eu vou postar um formulário, né, com questões práticas aí para vocês responderem, então isso inclui as atividades e estudos de caso também, e algumas vezes eu vou passar atividades de programação, né, para vocês programarem e praticarem um pouco os conceitos vistos. Então isso vai compreender 60 pontos, tá bom? A gente vai ter também um seminário valendo 15 pontos, como é uma disciplina EAD, né? Vai ser na forma da palestra. Essa palestra vai ser um vídeo que vocês vão gravar e depois disponibilizar para poder avaliar, tá? Sobre um tópico específico da área de engenharia de software. A gente vai dar mais detalhes no momento que a gente for fazer essa atividade, que ela é do meio para o final do curso, tá? E um trabalho final valendo 25 pontos, de programação, tá? Para vocês praticarem o que a gente viu aqui e colocarem a mão na massa. Voltando aqui na parte de seminário, né? Por que um seminário numa disciplina que é uma disciplina à distância? Porque eu acho assim, como programador, na verdade não só como programador, mas qualquer profissional, né? Principalmente o programador, ele tem que ter habilidade de traduzir termos técnicos ou termos de projeto para uma pessoa que não é da área, né? Porque o tempo todo, quando você está trabalhando aí com projetos de software, você vai ter que lidar com pessoas que não são programadores. Às vezes o gerente de projeto não é programador, não conhece de programação. O próprio cliente, né, que tem a demanda de software aí, ele não é da área às vezes, então você tem que conseguir traduzir as coisas para esse tipo de pessoa,
ok? Então, acho que o seminário vai ajudar a gente nisso. No caso da nossa bibliografia, né, como eu falei, é o livro do Marco Túlio, ok? Engenharia de Software Moderna. Aqui está o link, então é só você clicar aí no PDF. Se não estiver conseguindo abrir o site do livro, é engensoftmoderna.info, tá? É só acessar, tem todos os capítulos lá. E ao final das aulas, quando necessário, eu coloco alguma referência complementar relacionada àquele assunto, né? Artigos e assim por diante. Eu sempre gosto de fazer em todas as minhas disciplinas esse compromisso aqui, que é o seguinte, né? Eu prometo para vocês que o melhor que eu consiga fazer na disciplina como professor, eu vou fazer, tá? Se não tiver bom o suficiente, é porque eu não sei fazer de uma maneira melhor ainda, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Como alunos, vocês entregassem o melhor que vocês têm em todo o tempo, tá? Eu gosto muito de falar para os alunos para nunca perder uma oportunidade de ser fabuloso. Não é bom, não é ótimo, é ser fabuloso. Por quê? Provavelmente a maioria das grandes oportunidades que vocês vão ter, ou principalmente a primeira oportunidade que vocês vão ter, vai ser indicação de colega de turma ou de professor, tá? E quando a gente faz uma indicação, nosso nome vai junto. Então, se eu indico o João, e o João não fez um trabalho bom, o nome do João e o meu, eles vão para o buraco, tá? Então, por isso que eu falo, não percam a oportunidade de ser fabuloso, porque isso só vai ter bons frutos no futuro. Tá? Não tem problema nenhum eu dar 100 para todo mundo. Se todo mundo conseguir cumprir esse nosso combinado aqui, dou 100 para todo mundo sem problema. Mas o nível de exigência é alto. Né? Vocês já sabem, já tiveram aula comigo em algum momento, então gostaria de fazer esse combinado com vocês, espero que seja recíproco, tá certo? Então a gente termina a primeira parte da nossa aula aqui. A gente continua na segunda parte, que eu vou fazer uma pequena introdução agora à engenharia de software, tá? Para a gente finalizar a nossa aula 1. Obrigado e até a segunda parte. Tchau, tchau.